Olá, queridos amigos, o meu nome é Silverino Kiel, nós estamos aqui no Centro Vida Saudável, A Promessa, situado em Pozo Alto, sul de Minas Gerais. Essa semana tivemos realizando um seminário de conversão e justiça pela fé com o transfundo do grande conflito. E alguns dos alunos que nos prestigiaram com sua presença estarão apresentando alguns temas que não foram abordados em sala de aula. Então agora a nossa querida amiguinha Laura e a Luz vai derramar luz sobre nós. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucelena, eu sou da Colômbia, tenho 23 anos e estou aqui no Instituto A Promessa, aqui no Brasil, faz hoje exatamente 5 meses. Estou muito contente de poder compartilhar com vocês e, bom, estou aqui com minha amiga. Boa tarde, meu nome é Laura, eu tenho 17 anos, eu moro aqui no Brasil há 8 anos. E também estou muito contente de poder apresentar essa pequena reflexão, esse pequeno tema aqui para vocês. Tá. O tema que nós vamos apresentar é sobre conversão e novo nascimento. Nós conhecemos, acho que vocês conhecem a história de Nicodemos. Esse homem que foi para Jesus de noite porque ele tinha medo de ir de dia, né? Porque todos os fariseus, eles estavam contra Jesus. Eles não acreditavam nele, nem no que ele falava. E este homem se sentiu realmente tocado pelo que ele escutava de Jesus, pelas coisas que ele escutava que Jesus fazia, os milagres. E então ele se sentiu com vontade de ir a falar com ele e saber quem era ele, né? Então vamos falar um pouco disso e vamos ver, nós sabemos que aí Jesus mostra para ele o que é novo nascimento, o que é nascer de novo, o que é verdadeira conversão. Então qual é o ponto primeiro que vamos ver, Laura? Então, Jesus, na sua palavra, ele deixou vários pontos acerca da verdadeira conversão, do novo nascimento, mas tem um ponto em específico que ele nos apresenta claramente qual que é uma condição para que essa verdadeira conversão possa ser efetuada em nós. Vamos procurar em Mateus, capítulo 18, verso 3. Fala assim: e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, comentando hoje, quando estávamos preparando esse sermãozinho, nós começamos a pensar como que é, na realidade, uma criança. E o interessante é que, quando Jesus falou isso, está no contexto de que os seus discípulos eles estavam brigando, né, entre quem seria o maior entre eles. Eles estavam cheios de aquela coisa, aquele orgulho, a satisfação própria, e Jesus sentou com eles e colocou uma criança no meio deles e falou: aquele que não for como uma criança não poderá ver o reino de Deus. Então, eu tinha a Laura tinha um texto, né, de falando sobre qual é o espírito da criança, qual é por que Jesus comparou isso com o novo nascimento? No Desejado de Todas as Nações, capítulo 56, o primeiro parágrafo diz assim: Jesus sempre gostou de crianças, aceitava-lhes a infantil simpatia e seu amor franco, sem afetação. O grato louvor de seus lábios puros era qual música aos seus ouvidos. E refrigerava-lhe o espírito, quando opresso pelo contato com homens astutos e hipócritas. Aonde quer que o Salvador fosse, a benevolência de seu semblante, sua maneira suave e bondosa conquistavam a confiança dos meninos. Então, o que me chamou muito a atenção foi que
Jesus gostava muito da pureza, daquela receptividade que as crianças tinham, aquela simpatia. E a primeira coisa que eu vi, por que ele compara esse novo nascimento, a conversão com uma criança, é porque ela tem o espírito aberto a aprender. Uma criança, quando alguém lhe diz alguma coisa, ela não contradiz muitas vezes. Ela simplesmente absorve e ela vai e pergunta para o seu pai. E então, isso também é outro detalhe. Ela confia nos seus pais, nos seus superiores, totalmente. Ela confia neles totalmente, depende deles. Então, isso eu acho que é uma condição, né, para que Deus comece a operar em nossa verdadeira conversão. Ter o espírito aberto a aprender, a corrigir nossos erros e depender do Senhor sempre, né, para ver se está tudo fundamentado na sua palavra. Uhum. Outra coisa que é muito importante é também saber qual é a nossa condição. O que acontece conosco? Como é que estamos nós? E por que precisamos de um novo nascimento? Por que precisamos ser novas criaturas? Então, vamos ver no livro de Isaías, o capítulo 1, e vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Por que sereis ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com o olho. Isso. E vamos ler também no livro de Mateus, o capítulo 13 e o versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Uhum. Então é muito importante nós saber que estamos doentes, que tudo no nosso corpo, tudo que nós somos por nós mesmos é uma ferida podre, né? Somos uma coisa terrível diante os olhos de Deus. E nós somos assim, né? Uma coisa que às vezes não compreendemos realmente o que é o pecado, porque amamos o pecado, é nossa natureza, mas temos que compreender que tudo o que a gente faz por nós mesmos, por nossas forças, e tudo o que achamos que é bom, não é assim aos olhos de Deus. Então, nós temos que reconhecer a nossa condição, a nossa doença, e procurar a sanidade, como falava no livro de Mateus. Também vamos ver um ponto muito importante, e é como procurar esse novo nascimento, essa conversão. Será que... Então, eu sei, não, Laura, eu sou muito pecadora, sou muito mentirosa, por exemplo. Então, eu, desde hoje, eu não vou mentir mais. Assim, eu me proponho não mentir nunca mais e vou fazer mesmo. E procuro isso todos os dias, me esforço por isso. Mas não peço ajuda de ninguém. Será certo? Não. Tem um detalhe importante que muitas vezes nós, quando queremos fazer uma verdadeira conversão na nossa vida, começamos pelas formas. E começamos, como a Luz falou, um exemplo, né, muito simples. Eu quero deixar de mentir. Então, eu começo a me esforçar por isso dia após dia. Mas dia após dia eu vejo que é mais difícil. Cada vez é muito mais difícil eu deixar. E eu fico aborrecida com isso. Então, eu deixo isso de uma vez. Mas muitas vezes nós corremos o risco de, na conversão, querer fazer tudo pelas nossas próprias forças e com forma somente. Isso. Tem um texto aqui no livro de Gálatas, vamos ler o capítulo 5 e o versículo 6.
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Exatamente. Então, nós às vezes achamos que temos que, por nossas forças, e procurar como seja a perfeição, o afastamento do pecado. Mas vemos aqui que nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale para Deus. O que vale é a fé que obra pelo amor. E vamos saber como que vamos poder fazer isso, pouco a pouco. Vamos ao livro de Miqueias, o capítulo 6, e vamos ler o versículo desde o 6 até o 9. Diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto aqui, ele manifesta que muitas vezes as nossas obras, elas são inúteis, porque nós não nos convertemos, né, de coração a Deus. E isso é uma coisa que eu conversava com ela hoje, que deveria nascer muito do nosso coração. Que, às vezes, nós, pelo que alguém fala, pelo que pessoas falam, eu simplesmente vou pegando ideias e eu quero colocar em prática. Mas se isso tudo não for de coração, não é o que Deus pede. Deus pede simplesmente que você entregue o seu coração como ele é. Como ele está, para que ele tome e ele modifique. Exato. Estava procurando aqui um texto que eu gosto muito para ilustrar isso, mas não encontrei. E é porque nós temos que ir a Deus por amor, não por outra coisa, não por aparência ou por orgulho, nem nada disso, mas temos que ir a Ele por amor. E como é que nós compreendemos o amor de Deus conosco? Vamos, pensemos no que Ele fez na cruz, no sacrifício que Ele fez por nós. Ele morreu, Ele desceu, Ele deixou tudo por nós e Deus arriscou tudo para nossa salvação, para nos redimir. Então, ver isso tem que inspirar em nós amor. Mas quem é que inspira isso? Somos nós mesmos? Eu estava procurando aqui um texto que eu gosto muito para ilustrar o que estava falando a Laura, mas não encontrei um texto que eu gosto muito porque fala que Jesus, ele não obriga ninguém para ir a ele. Ele utiliza uma única força. E a única força que ele utiliza é o amor. Como nós podemos compreender o amor de Deus, ver um pouco do que Ele fez por nós e não ser atraídos a Ele? Se nós estudamos mais a fundo, vamos ver que Jesus realmente, não foi só quando Ele veio na Terra que Ele começou a descer da sua posição como Deus para nos redimir, para nos resgatar. Ele começou desde muito antes. E desde antes dos anjos ser criados, o plano da redenção já tinha existido. O Pai, o Espírito Santo e o Filho, eles já tinham falado sobre esse plano. Então, Jesus, ele sabia tudo o que tinha que fazer, tudo o que ele tinha que deixar por nós. Olha, se uma pessoa me resgata, vamos supor que eu estou pronta a morrer, estou assim numa situação bem terrível e vou morrer. Se alguém vem e me resgata, qual é meu sentimento para essa pessoa? Vamos amar essa pessoa e vamos valorar essa pessoa, né? Mas não é assim com Deus. Por que não acontece assim com Deus? Porque nós queremos coisas que nós vemos, coisas que podemos palpar, né? Mas Deus, temos que ir a Deus pela fé, como o versículo que nós lemos agora. Pela fé, temos que acreditar e ver tudo que Deus faz em nossa vida e obrar pelo amor. Esse amor inspira o Espírito Santo em nós, para nós poder procurar Ele e ter um novo nascimento, uma conversão.
Estamos em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao 3. Um texto bem conhecido por todos nós, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu acho que nós podemos praticar muitas coisas que talvez evidenciem uma conversão, uma reforma na nossa vida. Mas muitas vezes isso pode estar destituído de amor. E como ele fala aqui, eu posso fazer de tudo, posso até entregar a minha vida pela causa do evangelho. Mas se eu não tiver amor, isso de nada serve, né? Porque a fé, ela opera por amor. E essa conversão, eu acho que é muito importante que não fique só como uma necessidade, como um pensamento de que eu entendo que isso precisa acontecer na minha vida. Senão, eu devo entregar a Deus e fazer isso por amor. Porque o capítulo fala ainda mais para frente, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. Então, eu acho que quando nós começamos isso por amor, se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos fazer tudo possível. E, com certeza, tentar de todos os jeitos. Mas eu acho que isso, às vezes, falta, né? Nascer todos os dias, entregarmos a Deus o nosso coração como realmente com tudo, né? Para que Ele possa operar essa verdadeira conversão em nós. Isso. Então, temos visto qual deve ser a nossa condição humilde, contrita, para ir a Deus. E também vimos, né, que as formas e ir por nossos próprios esforços não adianta, não é o que Deus precisa para realmente nos mudar nosso caráter. E vamos ler também no livro de Atos. Vamos ler no capítulo 26 e o versículo 18. Fala assim: para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Então, o que Deus quer fazer com nós é nos reconciliar. Nós sabemos que, pelo pecado, se formou um abismo muito grande entre Deus e nós. Então, o que Deus quer fazer, o que Deus fez realmente com seu sacrifício foi fazer uma ponte para nós poder ter acesso até Deus, né? E isso é um dos propósitos principais com que Deus quer criar um novo coração em nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu fiquei pensando um pouco nesse verso, e está muito claro, né, que diz que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. E eu acho assim, teve uma frase que eu gostei muito, que diz que um novo nascimento, uma conversão, ela não se explica, ela se experimenta, e não de uma vez para sempre, é dia após dia. E então, eu penso que muitas vezes no meu caminho, eu saio do lado de Jesus, e por isso, muitas vezes, eu não sou uma nova criatura, porque eu sigo todos os dias com meus mesmos defeitos, com os meus mesmos erros de caráter, e simplesmente porque falta eu me achegar, estar realmente em Jesus para atingir esse nível, né? Tem alguns textos aqui que eu gostaria de ler. Diz assim: a conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia,
Não é coisa pequena transformar um espírito terreno, amante do pecado, e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo, os encantos de sua graça e a excelência de Deus, de maneira que a alma seja possuída de amor divino e fique cativa dos mistérios celestes. Quando a pessoa compreende essas coisas, sua vida anterior parece desagradável e odiosa. E eu pergunto para todos os que estão aqui e aqueles que estão assistindo, quantos de nós, dia após dia, sentimos ódio pelas coisas que nós erramos? Quando nós acordamos, estamos em comunhão com Deus e eu começo a examinar meu coração, eu sinto repugnância, né, pelos atos pecaminosos que eu cometo. E eu acho que é uma coisa que faz tanta falta, nós começamos a odiar verdadeiramente o pecado e nós nos acomodamos, né, muito com essa nossa condição. Mas aqui diz que sua vida anterior parece desagradável e odiosa. Aborrece o pecado e, quebrantado o coração diante de Deus, abraça a Cristo como a vida e alegria da alma. Renuncia a seus antigos prazeres, tem mente nova, novas afeições, interesses novos e nova vontade. Suas tristezas, desejos e amor são todos novos. Tem um verso em Salmos 19, verso 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Em outras versões fala: a lei do Senhor é perfeita que converte a alma. E eu me pergunto quantos de nós temos muito tempo decorado os mandamentos de Deus. Eu, pelo menos, desde praticamente que nasci, que eu ouço a lei de Deus todos os dias. Mas aqui tem um princípio muito importante que diz que ela é perfeita, ela restaura, ela converte a alma. E eu me pergunto, então, se eu tenho tanta verdade, por que ela não faz diferença na minha vida, dia após dia? E uma coisa que me faz muita falta, porque não é simplesmente a letra. Cada dia que entrasse, cada palavra que sai da boca de Deus, que é a lei dele, a expressão do seu caráter, devia restaurar a minha alma. Ela deveria operar esse poder que ela tem na minha alma. Mas muitas vezes nós passamos, né, sem examinar nossa própria vida, nosso próprio coração, e deixamos sem que essa conversão aconteça, né? Que ela é operada momento após momento pelo Espírito de Deus. E continua dizendo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, até então preferidas a Cristo, são agora desviadas, e Cristo é o encanto de sua vida, a coroa de seu regozijo. O céu, que antes não possuía nenhum atrativo, é agora considerado em sua riqueza e glória, e ela contempla como sua futura pátria, onde verá, amará e louvará aquele que a redimiu por seu precioso sangue. Eu achei muito interessante o versículo que a Laura leu no livro de Salmos 19, porque a lei de Deus, ela aqui nos mostra o que temos que... Qual é a vida de santidade, né? O caráter de Deus e o alvo que nós temos que alcançar. Mas também, como então é que acontece a nova conversão? Que é isso? Qual é esse momento? Quando eu sei se realmente estou convertido ou não? Estava lendo sobre Jesus, eu não sei se tem o texto aqui, mas fala que no momento que Jesus estava no Getsemane e que ele orou para Deus, porque ele se sentia muito débil para tomar a copa, e ele falou: Deus, se é possível, passa de mim a copa, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E comenta a irmã Ellen White
que isso é verdadeira conversão. Então, vendo isso, a verdadeira conversão é quando nós entregamos nossa vontade e nosso coração para Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, mesmo que não seja o que nós queremos, mesmo que seja difícil para nós. E chegar até esse ponto, como temos falado, não é por nós mesmos, é só a obra do Espírito Santo. E vamos ler isso no livro de João, o capítulo 3. Vamos ler só o verso 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a obra do Espírito Santo em nosso coração, às vezes, nós não discernimos, nós não sabemos. Pode ser que alguém falou alguma coisa, alguém pregou alguma coisa e o Espírito Santo começou a trabalhar em nosso coração, começou a fazer, a dar convicção de pecado, de justiça e de juízo. E a gente nem se inteirou, né? Mas ele estava trabalhando ali. E ali começam os passos para uma verdadeira conversão, para um novo nascimento, até que chega o ponto em que nós queremos entregar nossa vontade para Deus. Não queremos fazer mais o que nós queremos e o que nós queremos e o que nós achamos que é bom, mesmo que seja difícil. Vamos deixar que seja a vontade de Deus, aceitar a sua vontade em nossa vida. Isso é realmente a experiência de Nicodemos, né? Porque vendo a história dele, eu vejo que ele era um homem que se preocupava muito com o que os outros diriam dele. Por isso que até o Espírito de Profecia fala que ele foi visitar Jesus à noite. Porque ele estava preocupado com que os seus companheiros, né, os outros fariseus vissem ele, mas ele tinha realmente um desejo no seu coração de ver quem era aquele homem, entender realmente o significado do que ele falava, né? E você vê durante o diálogo como ele começa, e ele começa bastante fechado, mas é aquela pessoa que realmente absorve todas aquelas palavras e fica com isso para si. E durante a vida toda dele, depois de que ele conversou com Jesus, ele ocultou isso. E só após a crucifixão de Jesus foi que ele realmente deu os frutos de sua conversão. Então, a obra do Espírito Santo é uma coisa muito devagar, muito suave, e são coisas assim realmente que só Deus consegue fazer. Isso. E também tem um texto que eu acho muito interessante, onde acho que está mensagens para os jovens, esse texto. E diz que muitos erram na compreensão do que é um novo nascimento, do que é a conversão. E ela fala que especialmente os jovens erram nisso. É por quê? Porque nós achamos que isso é uma só vez na nossa vida. É só uma vez que nós nos sentimos assim, com esse amor, com esse gozo de dar a nossa vida a Deus, e já, aí terminou tudo, já nos convertemos e não precisamos mais de passar por essa experiência. Mas tem um texto em 1 Coríntios 15:31, não vamos ler pelo tempo, mas ali o apóstolo Pablo, ele fala que cada dia ele morre. Cada dia ele experimenta isso que é se afastar do pecado e dar a sua vontade para Deus. E eu vou ler um texto que está no Caminho a Cristo, que fala assim: consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão de quantas vezes? Diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia.
Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Então, nós temos que entender que a conversão, o novo nascimento, não é uma só vez na vida. É diário. É cada manhã, cada dia que você abre os olhos, você tem que pensar em Deus, tem que orar a Deus para que Ele te dê o Espírito Santo e para que você, esse dia, experimente um novo nascimento. Você morra às suas tendências, a seus pecados, a seus costumes que não são do Espírito Santo, que não são os frutos do Espírito Santo. Uma coisa que a gente gostaria de passar, né? Qual a experiência daquele que é nascido de Deus? Lá em 1 João, capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu achei lindo, né? Porque aqui diz que aquele que é nascido de Deus, que tem a semente divina no seu coração, não pode cometer pecado. E uma semente, ela dá geralmente o quê? Uma planta e fruto. E lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, é uma coisa que nós podemos usar diariamente, né, para saber se nós estamos realmente com essa semente divina no nosso coração, com a qual diz aqui que nós não podemos permanecer em pecado, né? Bom, e outra coisa que eu queria falar é também que quando tudo isso acontece, quando nós damos a nossa vontade para Deus, nós entregamos tudo para Ele e queremos viver uma vida de santidade, nós temos que aceitar a realidade de que temos que afastar algumas coisas da nossa vida. Vamos ler no livro de Romanos, o capítulo 12, o versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Então, isso também significa um afastamento das costumes do mundo, das coisas das amizades, de frequentar lugares que nós sabemos que não vão ser bons e onde o Espírito de Deus não mora. É afastar-nos totalmente e que nossa mente seja renovada, nosso entendimento seja renovado pelo Espírito Santo. Isso acontece quando nós clamamos dia a dia pelo Espírito Santo em nossa vida, quando nós clamamos dia a dia pela ajuda dele para vencer. E também, nesse processo, a mente de quem é que nós vamos ter? Vamos ler isso no livro de Filipenses, o capítulo 2, o versículo 5. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso, vamos ler também em 1 de Pedro, capítulo 4, e o versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Isso. E no livro de 1 aos Coríntios, o capítulo 2 e o versículo 16, vamos ler só o versículo 16, mas no contexto está falando das costumes do mundo, do homem que naturalmente, humanamente, não pode compreender as coisas espirituais. Mas fala aqui, pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando o Espírito Santo trabalha em nós, quando nós permitimos a Jesus ser o soberano em nossa vida, então, cada dia nós vamos ser transformados, vamos ser renovados e a nossa mente vai se converter mais e mais semelhante à mente de Cristo. Tem uma coisa muito importante que nós vamos encontrar em Colossenses, capítulo 1, verso 21. A vós também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Aqui diz que, contudo, o desejo de Deus é o quê? Reconciliar a nossa mente. Tem uma frase aqui. Diz, Deus deseja reconciliar a mente alienada com o propósito de Deus. Então, para mim, realmente um amor que não dá para expressar em palavras o quão grande, né? Que Deus, mesmo que nós falhamos, numa coisa tão horrível que para ele é o pecado, porque diz que Deus detesta o pecado, né? Que para ele é uma abominação tão grande, ele queira reconciliar a nossa mente com o seu propósito, com o que ele quer para nós. É muito diferente do que muitas vezes nós fazemos com o nosso próximo. Uma vez que ele erra, para nós aquela pessoa não tem mais chance. Para nós aquela pessoa não vale nada, né? Mas Deus atribui um valor tão grande a nós e ele deseja reconciliar a nossa mente, né? E operar em nós um novo nascimento. Eu tenho um versículo que eu gosto muito, que está em 2 de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 9. É porque tem duas coisas. Às vezes, no mundo, as pessoas falam, mas os adventistas ou as pessoas que acreditam na segunda vinda de Jesus, é mentira, porque tanto tempo que eles estão falando isso e, olha, não aconteceu nada, isso não é verdade. E tem também os que acham que Deus, como falava a Laura agora, Deus é muito duro, ele não perdoa, ele não se importa por matar, por ver a morte no mundo. Mas aqui fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Por que Deus demora? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que todos sejamos salvos, é que todos aceitemos o seu perdão, é que todos aceitemos o Espírito Santo e a obra dele em nosso coração e que sejamos renovados. E por isso que ele se tarda tanto, tocando nosso coração, tocando a nossa porta, insistindo para aceitá-lo. Mas a invitação que nós queremos fazer hoje é a que possamos aceitar esse chamado de Deus para cada um de nós. E uma vez que nós aceitamos a Jesus em nosso coração e aceitamos a sua obra, lembremos, não é uma só vez em nossa vida. Não é só o sentimento do momento. É uma coisa diária, é uma caminhada para sempre. E também gosto muito de um verso que está no livro de Provérbios. Vamos lá. No livro de Provérbios, o capítulo 4 e o versículo 18. Fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós crescemos dia a dia. A nossa experiência não é só um ano, só um mês, só um momento em nossa vida. É para entregar toda a nossa vida a Jesus. E o resultado disso em nós e na igreja, qual vai ser, Laura? Tem um resultado que vai... Esse resultado não é só para nós, vai ter um resultado geral, a verdadeira conversão. Qual é? Filipenses capítulo 2, verso 2, diz assim:
completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, todos nós, né? Não podemos ser uma mente uma independente da outra. Todos temos que ter esse mesmo sentir, né? De cada dia nascer de novo. E o resultado disso vai ser sempre a unidade. E no livro de Atos, no verso 1, 14, a Luz pode ler para nós, por favor? Fala assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, nós sabemos bem o que aconteceu depois daqueles dias de oração que eles tiveram todos unânimes, juntos, em harmonia, que foi a descida do Espírito Santo. E o que a nossa igreja está esperando agora para o tempo do fim é a chuva serôdia, né? Que Deus vai derramar em nós para que nós possamos concluir a obra do seu evangelho aqui na terra com muito poder. Mas a condição é que todos nós tenhamos uma só mente e estejamos em harmonia. Então, se todos nós adquirirmos a mente de Cristo, como a Luz estava falando, nós chegaremos a tal ponto, né? A todos, a uma só, refletir a imagem de Jesus, né? Nascendo dia após dia, cada um ajudando o nosso próximo e caminhando para frente. E, assim, eu gostaria, né, de convidar a todos, né? Eu sei que todos os dias nós falamos isso, mas uma vez a mais, repetir nunca é demais, né? Porque nós tendemos muito a esquecer essas coisas. Que esse desejo de nós sempre estar à semelhança de Deus possa se cumprir na nossa vida é muito ligado à mensagem de santificação, né? Que a Lohana estava falando agora há pouco. Nós temos que criar o desejo de querer ser como Deus. E era o desejo que tinha Davi. No livro de Salmos, capítulo 17, verso 15, diz assim: quanto a mim, em retidão contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando eu acordar. Qual era o desejo que Davi tinha? Com que ele estaria satisfeito? Com acordar a semelhança de Deus. Então, tomara que Deus possa colocar isso em nosso coração, né? A cada dia nascer de novo para que a sua imagem possa ser reproduzida em nós perfeitamente.